Graça e paz, meus irmãos. Que santo privilégio estar aqui com vocês em mais um retiro, podendo compartilhar das Escrituras. E, em especial, a primeira epístola de Timóteo está entre aquele conjunto epistolário de Paulo que, para mim, é muito significativo e muito precioso. E eu desejo que o Senhor possa falar conosco ao longo de todo o ensino, tal como nos falou ontem. O tema que eu dei à nossa exposição de hoje é dando tudo de si. Me parece que esse tema se relaciona bem com aquilo que é a dinâmica da vida de Paulo e aquilo que ele está tentando chamar a atenção de Timóteo e a igreja de Éfeso. Então, hoje, estaremos diante de uma exposição que tem por título Dando Tudo de Si. Eu te convido nesse momento, então, para abrirmos na perícope que vai ser o objeto do nosso exame. 1 Timóteo, capítulo 2, nós leremos do verso 1 até o verso de número 7. E em seguida estarei fazendo uma oração. Diz assim a palavra de Deus: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Oremos ao Senhor. Pai santo e bendito, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, reconhecendo de que necessitamos do auxílio do Teu Espírito para compreendermos aquilo que o Senhor requer de nós. Tem misericórdia, ó Pai, da Tua igreja, que clama para que a Sua voz seja ouvida aqui, Senhor. Que os nossos corações não sejam corações endurecidos, corações orgulhosos, que não venhamos, ó Pai, a nenhum momento considerar de que não existe nada para se aprender hoje aqui. Pelo contrário, nos dá a humildade correta para ouvirmos a Tua santa e doce voz, nos impulsionando aquilo que o Senhor requer de nós. É o que te pedimos, Pai, nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Dando tudo de si. É uma tônica que contempla a vida de Paulo, que parece com o que ele quer transmitir a Timóteo, com o que ele quer transmitir aos seus ouvintes diretos e o que ele quer transmitir a nós hoje aqui. Paulo tem um tipo de entrega de vida, de doação de vida em seu ministério, do qual ninguém pode dizer que ele não se entregou totalmente, integralmente e intensamente na direção dos outros. Paulo é alguém marcado por essa tônica e é o autor da epístola que nós estamos diante. Então, eu queria, nesse momento, antes de nós partirmos para o exame do texto, iniciar esse estudo, essa palestra, com uma metáfora. A metáfora é sempre uma ilustração que nos ajuda a compreender com detalhes determinadas situações que se aproximam da nossa realidade de vida. E eu gostaria de iniciar com a metáfora do alpinista. Imagine você um cidadão que vai escalar o Himalaia. Existem alguns montes, como o Everest, Himalaia e algumas partes dos Andes, por exemplo, que são montes onde, quando você se apresenta para escalar, não existe como você voltar atrás. Você vai ter que escalar. E o escalador, o alpinista, melhor dizendo, ele faz uma movimentação que eu queria que vocês pudessem considerar e aproximá-la do modo como a gente pensa a nossa dinâmica de vida cristã. O alpinista, então, quando se apresenta para poder subir, escalar aquela montanha, aquele monte de neve,
ele precisa lançar a sua corda e se certificar de que ele está bem firme. Nenhum alpinista se arriscaria, obviamente, a subir em algo que poderia resultar na sua queda. É necessário, então, portanto, que a corda lançada, pluft, esteja firme. E então, ele coloca a sua luva e começa a tracionar, e tracionar, e tracionar, para então conseguir chegar ao alvo, para então conseguir chegar ao lugar aonde ele se destina. O alpinista é aquele que precisa, sem pressa e constantemente, tracionar, para ele conseguir chegar no alvo que ele quer, então, alcançar. Eu queria pensar nessa metáfora, porque quanto mais a gente olha para o alpinismo, e eu, pensando sobre isso, percebi algumas semelhanças com a nossa vida, eu percebo que o alpinismo é um tipo de esporte radical. É um tipo de esporte que exige tudo daquele que se propõe a fazer. O alpinismo exige de tudo do alpinista. Ele precisa tanto estar preparado mentalmente, afinal, subir o Everest, subir o Himalaia, não é algo que simplesmente você faz da noite para o dia. Ele precisa estar preparado mentalmente, ele precisa estar preparado fisicamente, e ele precisa tracionar, sem pressa e sem pausa, constantemente, rumo ao alvo. Quando a gente pensa em dar tudo de si, a gente olha para essa metáfora, a gente lembra de que dar tudo de si não é um ato, mas é uma trajetória. Dar tudo de si envolve uma necessidade de perseverança e constância. Perseverança no sentido de continuar sem pressa e sem pausa. Constância no sentido de você lembrar o motivo pelo qual você se colocou ali naquele objetivo. Então, perseverança e constância é exigido do alpinista. Mas e de nós, enquanto trajetória cristã? Será que é algo exigido? Os gregos costumavam dizer que a força para alguém fazer um feito, para alguém realizar determinada coisa, ela estava associada a dois tipos de coisas. Ou a cólera, ou seja, alguém tomado de raiva, enfurecido, encolerizado, é capaz de fazer qualquer coisa. E não só a cólera, mas a paixão. Quando alguém é assaltado por um tipo de vislumbre e um tipo de paixão mesmo que faz com que ele atravesse de Salvador ao Rio andando. Os gregos costumavam pensar nos homens como homens movidos pela cólera e pela paixão. Como se a cólera e a paixão fossem as únicas coisas que dessem força ao homem. Eu não sei quantos de vocês já pensaram ou então já ouviram pessoas falar assim: se fizesse isso com a minha filha, não, eu derrubava um muro. Eu sou capaz de atravessar uma parede. Ou então pessoas tomadas por um tipo de paixão que são capazes de fazer coisas que outras coisas na vida dela não exigem mínimo esforço do que ela faz para alcançar aquilo que é objeto do seu desejo, do seu coração. De certo sentido, eu concordo com os gregos. Mas aí, então, a gente tem os cristãos, do qual também devem dar tudo de si em prol do Evangelho. E aí você pensa assim comigo: Tamires, eu sei o motivo pelo qual, e me parece óbvio o motivo pelo qual um cristão deve dar tudo de si. Cristo Jesus deu a si mesmo totalmente em resgate dos homens. Não foi isso que a gente leu? A gente sabe, e parece muito óbvio. Por que eu deveria dar tudo de mim? Por que eu deveria me importar em dar tudo de mim? O que leva alguém a dar tudo de si em prol de outros? E se esses outros, por exemplo, nem sequer saberem, nem sequer reconhecerem o que você está fazendo? E se esses outros forem inimigos? E se esses outros não forem pertencentes ao povo de Deus? O que leva um cristão a dar tudo de si? A resposta parece óbvia. Mas como bons leitores do Novo Testamento, a gente sabe que algumas perguntas óbvias precisam ser feitas para que a gente possa refletir se a nossa resposta rápida de lábios é uma resposta parecida com a que damos com a nossa própria vida. Podemos rapidamente dizer: sim, eu devo dar tudo de mim porque Cristo deu a si mesmo totalmente. Mas não observar a própria vida e ver cada cantinho dela para saber se estamos tracionando,
tracionando, rumo ao alvo, rumo àquilo que exige de nós toda a vida. E é dessa forma que eu gostaria de iniciar o nosso sermão, dizendo, se você disse, porque Cristo deu tudo para mim, em prol daquilo que hoje eu vivo, eu devo então me lançar nele. Respondendo como Jesus, muito bem, Simão Barjonas. E quem fez com que você descobrisse isso não foi você, foi o próprio Pai que está nos céus. Mas tenha cuidado com a afirmação que você faz com as palavras e perceba se aquilo que você rapidamente conseguiu pronunciar, não por sua capacidade, mas por aquilo que Deus te concedeu, não esteja talvez distante da sua vida. A gente vai dividir o nosso estudo, então, em 3 partes, em 3 grandes partes. Primeiro, nós falaremos um pouco sobre dando tudo de si em oração. Segundo, nós falaremos sobre dando tudo de si em favor de todos os tipos de pessoas. E em terceiro, nós falaremos sobre dando tudo de si como o mediador perfeito. Então, o seu estudo ele vai ser dividido assim, e essa divisão ela contempla o primeiro ponto, o verso 1, o segundo ponto, o verso 2 ao 4, e o terceiro ponto, o verso 5 ao verso 7. Então, a gente tem esse esquema aí para você entender bastante o que eu vou fazer em termos de movimento de interpretação, ok? Dando tudo de si em oração, dando tudo de si em favor de todos os tipos de pessoas, dando tudo de si como mediador perfeito. Quando a gente olha para o início do nosso texto, ele diz o seguinte: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Quando a gente se aproxima de um texto, e aqui agora eu quero abrir uma nota de rodapé, tá certo? Eu quero abrir uma nota de rodapé para não apenas expor, mas te dizer como eu estou expondo, porque eu entendo que a epístola ela tem uma dinâmica interessante. Paulo ensina o conteúdo, mas ele também ensina como ensinar o conteúdo. Paulo está preocupado em trazer para Timóteo diversos conteúdos, mas também está preocupado em como Timóteo vai transmitir esse conteúdo. E me apropriando um pouco da didática de Paulo, eu quero te mostrar como eu estou expondo esse conteúdo. Para a gente conseguir bem entender o sentido da perícope, e todas as vezes que a gente vai se aproximar da Escritura é assim, é importante a gente se tornar consciente de alguns instrumentos hermenêuticos, ok? Então, quando eu vou pegar um texto bíblico, quando você, ao término dessa exposição, ou nos próximos dias, vai lidar com o texto bíblico, vai lidar com a própria leitura de 1 Timóteo, você deve se aproximar do texto levando em consideração 3 pontos. Os teólogos costumam chamar isso de tríade hermenêutica. O que é essa tríade hermenêutica? Que eu queria que você guardasse. A tríade hermenêutica contempla a história, a literatura e a mensagem teológica, a teologia para o qual aquela análise basilar está apontando para se alcançar. A história contempla em si o contexto histórico. Eu preciso entender bem o que está se passando aqui para poder, então, alcançar tanto a compreensão literária de um modo correto, quanto também chegar ao vértice principal, que é entender a mensagem divina, entender o que a passagem diz sobre Deus, entender o que a passagem diz sobre os homens. Então, eu penso que esse método hermenêutico, que é um método abraçado por Tremper Logman, por Andreas Kostenberg, por Kevin Van Hooser, que vai chamar isso de análise canônica linguística no drama da doutrina. Eu penso que é um método que você precisa se tornar consciente, porque quando você para lá para poder ler a Escritura, você precisa olhar para esses 3 pontos. O que está sendo dito ali em termos importantes que eu preciso estudar o contexto histórico para entender? O que está sendo dito ali do ponto de vista das palavras? São palavras que têm o mesmo significado no tempo presente? São palavras que eu posso simplesmente traduzir e trazer para o meu tempo de qualquer forma? E, principalmente, o que esse texto quer dizer sobre Deus? O que esse texto quer dizer sobre mim hoje, enquanto resposta hoje? Me parece, então, que a tríade hermenêutica, que você já decorou, história, literatura e teologia, é uma tríade importante para o modo como a gente se aproxima das Escrituras para interpretar. Fazer isso numa epístola pastoral é, então, transmitir algo que eu pretendo que vocês transmitam para outros.
eu pretendo que vocês possam ensinar a outros. Sempre que alguém está se aproximando da Escritura e até mesmo precisa se desenvolver, todos, absolutamente todos que vão estudar a Escritura precisam desse tipo de método. Óbvio que alguns autores vão discorrer e vão dar outro nome, mas, em essência, é isso que se faz quando se busca interpretar o sentido correto das Escrituras. Ficou clara essa nota de rodapé? E agora, tornando isso consciente, eu quero, então, iniciar a análise literária, tendo em vista o contexto histórico, buscando a mensagem divina que aponta para Deus e aponta para o modo como nós devemos responder. Amém? Então, iniciando a nossa análise, o versículo 1 que a gente leu é um versículo que começa assim: antes de tudo, peço. A nossa tradução ela não nos ajuda muito. Se você pegar outras traduções, você vai perceber que a expressão aí utilizada que abre, né, depois desse advérbio, antes de tudo, é a expressão antes de tudo, pois, exorto. A tradução, né, da Nova Almeida atualizada optou por não colocar, o que não é um problema. Mas a ausência desse pois perde ali o ponto de conexão com aquilo que vem antes. Então, eu queria torná-los conscientes de, por exemplo, tudo que vai estar sendo dito aí após o verso 1 tem relação com aquilo que foi dito no capítulo anterior. Então, diante dessa análise, eu estou te mostrando que Paulo vai começar dizendo, antes de tudo, presta atenção, em primeiro lugar, antes de tudo, com base naquilo que foi dito. Vá no verso 1, por exemplo. Eu quero trabalhar com vocês alguns pontos para que a gente possa, então, entrar no nosso arco e na nossa perícope principal. Verso 1 vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus. Paulo entende sua vocação e, apesar de muitas vezes contestada, o apostolado de Paulo foi contestado diversas vezes, Paulo não é alguém que tem dúvida daquilo para o qual ele foi chamado. Paulo é alguém que, num primeiro momento, está dando tudo de si, ele está em missão, está enviando uma carta para alguém que ele delegou a missão, e ele é alguém que, dando tudo de si, encarou o comissionamento que recebeu da parte do próprio Deus, por ordem de Deus, como algo que ele não tinha dúvida. E por isso ele se entregava. E por isso não restava algo na vida de Paulo que ele pudesse ter reservas. Verso de número 1 ainda, só que a parte B, vai dizer que o nosso Salvador e de Cristo Jesus, né, por ordem do nosso Salvador e de Cristo Jesus, e firmado nessa esperança. Paulo é alguém que está agarrado a algo, e é por isso que ele continua tracionando. Paulo é alguém aqui que está dirigindo a sua epístola e que vai trabalhar uma consideração lá na frente, que não pode ser deixada de ser levado em consideração, mas é alguém que comunica também com a sua própria vida. A epístola pastoral de 1 Timóteo não é apenas uma palavra, mas alguém que está comunicando com a própria vida e com as palavras aquilo que crê. E Paulo é essa pessoa. Mais à frente, Paulo deu tudo de si, não só na vocação que ele recebeu, mas também no relacionamento dele com Timóteo. Perceba que o modo como Paulo trata Timóteo é um modo muito distintivo. Timóteo é o filho na fé de Paulo, o verdadeiro filho, como você vai ver no verso de número 2. Esse tipo de tratamento relacional de Paulo é um tanto quanto incomum para mestres do período de Paulo. Um mestre jamais demonstrava afetuosidade ou um tipo de necessidade de um discípulo. Você lembra que Paulo diz o quê? Eu espero ir te ver. Capítulo de número 3, vá comigo. Verso 14, você tem um mestre demonstrando o seu coração. Você tem um mestre se tornando vulnerável. Verso 14 diz, escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Verso de número 16 do capítulo 4 diz, cuide de você mesmo, Timóteo, e da doutrina. Verso de número 11 do capítulo 6, você vai ver Paulo dizendo, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. E trazendo Timóteo, verso 12, para uma dinâmica de combate. Então, você percebe que Paulo é alguém que dá tudo de si na vocação, mas ele também é alguém que dá tudo de si no relacionamento de discipulado que ele tem. Isso é interessante, porque, por vezes, virtude quer dizer
ser alguém que não expressa o que pensa, o que sente em direção do outro. Na verdade, na nossa cultura, a gente foi ensinado assim, né? Por vezes, pais que diziam, não, eu não sou aquele que fala que estou sentindo falta, mas o importante é que eu estou colocando renda dentro de casa. Isso já significa muito. Esse tipo de mentalidade não afetuosa não parece se coadunar com a Escritura. Não parece se coadunar com um Deus que é afetuoso, que demonstra o quanto ama, não apenas trazendo a provisão, mas dizendo isso, agindo conforme isso. Então, me parece que dar tudo de si também envolve dar tudo de si dentro da perspectiva relacional. Ser vulnerável de coração, ser capaz de dizer, eu gostaria de que você estivesse aqui, eu sentia sua falta. Eu gostaria de que você estivesse comigo. Quantas pessoas são incapazes de se tornarem explícito aquilo que sentem, porque acreditam que isso é uma exposição de fraqueza. Mas não existe fraqueza para um homem que sabe o que é diante de Deus e que aquilo que ele recebeu deve ser transmitido também de modo afetivo, também em demonstração, dizendo, eu estou muito ansioso para te ver. Como na segunda epístola, né? Vem para cá, eu preciso de você. Vem para cá, traz a capa. Esse tipo de muro de marfim que algumas pessoas travam dentro de uma relação a dois, discípulo e mestre, não parece ser uma relação que as Escrituras aprovam. Pelo contrário, seja afetivo. Seja alguém que quebre, talvez, a cadeia da qual você esteve. Pais que não foram afetivos, mães que não foram afetivas, pessoas que se relacionaram e que não eram explícitas do ponto de vista da relação. Seja você, então, na vida de alguém, aquela pessoa que propõe um relacionamento afetivo e claro, dando tudo de si. Então, Paulo é essa figura. E antes da gente partir para o capítulo 2, ainda dentro desse assunto, é curioso, porque ao mesmo tempo que ele afirma a autoridade, ele é o apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, ele também se direciona como alguém afetivo. Ele é a autoridade, ele é o mestre Paulo, o mestre dos gentios, mas ele também é alguém que se permite ser acessado. Ele também é alguém que se permite na condição de vulnerabilidade. Isso marca a vida de um mestre que está em direção ao seu discípulo, fornecendo conteúdos. Isso marca. E isso não parece ser algo que a Escritura trabalha como tem pessoas que são assim, e aí tem pessoas que são assim. Não. A importância e essa relação de resposta, ainda que divirja, não acho que todo mundo vai se comportar da mesma forma. Precisa ser uma relação onde você expresse isso por palavras e ações. Palavras e ações são caras para Deus e, portanto, devem ser caras também a nós. E aí, então, a gente entra numa sequência onde Paulo vai trazer advertências contra o falso ensino, e ele vai trazer isso para um cume. Ele vai falar sobre como ele foi atravessado pela graça de Deus e o quanto ele, de modo surpreendente, foi alcançado por essa graça. Verso de número 12, dou graças. O que ele vai fazer aqui? Ele vai expressar uma ação de graça na parte de Deus. Ele vai dizer, dou graças a Cristo Jesus, por nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Verso de número 17, ainda desse clímax, ele vai dizer assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. E aí, então, ele entra no verso de número 18, apontando para o filho dele, apontando para Timóteo, dizendo, esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo. E aí ele vai trabalhar em Timóteo aqui, antecedendo, uma ideia de guerra, uma ideia de combate. E existem coisas que ele quer que estejam na mente de Timóteo, né? Que ele mantenha fé e boa consciência. Fé e boa consciência. Timóteo deveria tracionar com fé e boa consciência. Fé no sentido de compreensão, de doutrina correta daquilo que ele deveria se apegar. Boa consciência através de uma vida justa, uma vida piedosa, da qual era importante que ele vivenciasse, porque isso é essencial para o testemunho cristão para os de fora. E aí, dentro disso, ele vai trazer dois inimigos, Himeneu, Alexandre, e então ele vai dizer, pera, antes de tudo,
E aí a gente entra onde a gente iniciou o nosso estudo. Antes de tudo, então, ele vai dizer que se façam, e aqui ele não está fazendo um tipo de sugestão, ele, na autoridade apostólica, ele está exortando, então ele está endossando e encorajando que isso seja feito, e ele vai trazer um certo tipo de abrangência no que tange a oração. Ele não vai dizer assim, antes de tudo, ore. Não, ele vai dizer, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Então, existe aqui da parte de Paulo uma ideia de entrega total do modo como você deve lidar com a oração. A oração, que é uma das coisas mais importantes que o povo de Deus vivencia, é uma prioridade de adoração para Paulo. É uma prioridade que deve estar na sua posição. Lá na frente, vocês leram na abertura, ele vai falar sobre culto. Mas antes de falar sobre culto, ele está falando sobre oração. A oração tem um papel importantíssimo na vida cristã, que não é um papel passivo, mas um papel ativo. Antes de agir, ore, Timóteo. Ore em favor de todas as pessoas. E aí é importante a gente entender essas 4 palavras gregas que a gente colocou aí. Súplica, oração, intercessão e ações de graça. Súplica quer dizer insistência nos pedidos. Oração é a palavra mais geral da língua grega para falar pedidos a Deus, para se falar da comunicação que se faz a Deus. Intercessão quer dizer orar por outra pessoa que não seja você. E ações de graças é, obviamente, reconhecer aquilo que Deus fez em nossa vida através de pedidos diretos. E aí aqui cabe uma aplicação. A gente é capaz de olhar para a nossa vida e dizer, tudo é por graça, e não agradecer por nada que a gente tem. Né? Nada do que eu tenho fui eu que conquistei, nada foi pelo meu braço forte. Mas o quanto essas dinâmicas de orações, súplicas, intercessões e ações de graça são aquilo que modela o modo como você vai orar. E aqui, em específico, ele não está apontando isso para a nossa vida, mas direcionando isso em favor das outras pessoas. Ou seja, não é só aquilo talvez que eu agradeço por mim, mas é aquilo que eu preciso estar atento para agradecer e que está acontecendo na vida do outro. Para isso, eu vou precisar me envolver. Para isso, eu vou precisar me fazer presente. Para isso, eu vou precisar me importar. Só ora por alguém que não seja você mesmo, alguém que se importa. Você só consegue orar em favor dos outros se você se importar. Se isso for algo que realmente seja algo importante. Em especial, se você levar em consideração que os versículos que vêm a seguir não são versículos de pessoas das quais Paulo está mandando orar, que são pessoas assim, sabe, favoráveis à fé cristã, são pessoas assim, abertas. Às vezes é fácil orar por um irmão, por uma irmã, por uma amiga, por um amigo, mas como é difícil orar por inimigos. Como é difícil orar por pessoas que nos fizeram mal na infância. Como é difícil orar por pessoas ausentes. Como é difícil orar. Mas Paulo encoraja todos os cristãos a orarem em favor de todas as pessoas. Philip Ryken vai dizer que a oração precisa estar na liturgia do povo de Deus. O ponto aqui é que o cristão deve orar por todos, porque Deus deseja que todos sejam salvos. O que Deus quer é que todos sejam salvos. É também o Deus que quer, que todos sejam salvos é também o Deus que salva. Ele é Deus, nosso Salvador. Esse é um título tanto incomum no Novo Testamento, no qual o Salvador é geralmente um título empregado em relação a Deus, o Filho. Aqui parece convergir a unidade da Trindade pelo desejo de alcançar todas as pessoas, pelo desejo de alcançar todos os tipos de pessoas. E aí continua, Philip Ryken, o Deus que governa o mundo quer que o seu povo ore em favor do mundo. As preocupações de Deus não são paroquiais, mas globais. Eu achei essa frase muito interessante do Philip Ryken. As orações do povo de Deus não se concentram apenas em orações em favor de pessoas que a gente considera que são próximas e está tudo ok, elas são pessoas dignas, mais dignas da nossa oração. Não, a oração do povo de Deus vai na direção de alcançar todos os tipos de pessoas, em favor de todos os homens. E aí a gente entra com uma afirmativa que talvez você tenha estranhado. Deus quer
que todos os homens, Deus deseja, como vai dizer o texto, que todos os homens sejam salvos. A oferta universal do Evangelho tem essas implicações para a oração. A razão da igreja orar por todos se deve ao fato de que Deus convida todas as pessoas. Não cabe a nós adivinhar quem Deus tem que salvar. Então, devemos, sim, orar na direção de pessoas que nos fazem mal para que elas sejam convertidas, para que elas sejam alcançadas, para que elas sejam transformadas. A oração do cristão, então, repousa na convicção que ele tem de um Deus triuno, que deseja que o seu evangelho alcance orientais, ocidentais, pobres e ricos, pessoas que parecem que estão de bem com a vida e pessoas que parecem que não estão nada bem com a vida. A oração do povo de Deus é uma oração em favor de todos os tipos de pessoas. E aí a gente vai para aquilo que parece uma estranheza e um certo desconforto teológico. Como assim Deus quer salvar a todos? Isso parece criar um problema teológico aqui. O que significa afirmar que Deus quer que a salvação de todas as pessoas na Escritura? O que significa que Deus quer a salvação de todas as pessoas? Se a Escritura ensina claramente que nem todos serão salvos. Parece haver um ponto de divergência aqui. Para isso, eu vou buscar fazer uma análise literária e do contexto imediato daquilo que a gente leu. Vamos olhar para aí. Quantas vezes aparece a palavra todas? Verso 1 vai dizer todas as pessoas. Verso de número 2 vai dizer todos os que exercem autoridade. Verso de número 4 vai dizer Deus, nosso Salvador, deseja que todos sejam salvos. Verso de número 5 vai dizer que Cristo, homem, que deu a si mesmo em resgate por... Quantas vezes a palavra todos aparece? 4 vezes. E a gente precisa entender o que essa palavra significa. Porque senão parece que existe um ruído aqui. Como assim? Deus deseja que todos sejam salvos, mas eu sei que nem todos serão salvos, mas apenas aqueles que creem, apenas os escolhidos de Deus. Para a gente alcançar a resposta para isso, a gente precisa entender que existe uma distinção entre todos sem exceção e todos sem distinção. Quando eu digo assim, nós devemos orar em favor de todas as pessoas, eu não estou dizendo assim, você tem que orar em favor de 7 bilhões de pessoas, que é essa a quantidade de pessoas que tem no mundo. Imagina você orando por cada pessoa sem exceção. Não parece essa a ideia, até porque Paulo não ia propor algo que você não ia conseguir cumprir. Então, a ideia aqui de todos não é todos sem exceção, cada pessoa, mas todos sem distinção, todos os tipos de pessoas. E é isso que faz com que, por exemplo, a gente não olhe para esse verso 1 com aquele medo de, meu Deus, agora então eu vou ter que orar. Não, a ênfase é ore por pessoas que talvez não sejam pessoas que prontamente você gostaria de orar. Ore por todos os tipos de pessoas. E esse Deus que quer que você ore por todos os tipos de pessoas é o Deus que apresenta o seu evangelho de modo universal a todos os tipos de pessoas. Deus deseja que o evangelho seja proclamado entre povos, tribos, diferentes línguas e nações, porque Deus deseja alcançar esses povos. Me lembro muito do John Piper falando essas coisas. Deus deseja alcançar os povos. E a nossa tarefa, antes de tudo, é orar por esses povos, é orar por essas pessoas. Mas vamos lá, tem uma parte aqui que você pode também anotar, que é importante. A gente tem essa expressão, esse jogo com todos, também em outras partes das Escrituras. Lucas, capítulo 21, vai dizer, por exemplo, para a gente entender, é útil perceber que todos nem sempre significa todos sem exceção. Algumas vezes, todos significa todos os tipos. Olha esse exemplo de Lucas. Lucas, por exemplo, em seu relato da última semana do ministério terreno de Jesus, nos diz: e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Não era todo o povo, toda Jerusalém sem exceção, os bebezinhos lá, não. Aqui é todo num sentido de coletivo indeterminado. Agora você já compreendeu essa passagem e você vai poder, talvez, trazer uma resposta para aquele arminiano que te pergunta: e esse texto aqui? Tem sempre isso, né? A arminiana é uma coisa que está em extinção, mas eles aparecem. Então é bom você dominar esse texto. Mas vamos lá, vamos seguir. Pode passar. Verso 2. Paulo, inclusive, pediu para que Timóteo orasse por César. Embora pareça inútil orar pelos neros do mundo, Deus quer que oremos por eles. Philip Ryken vai dizer que é bem provável que o imperador da época seja Nero.
E Nero não é uma figura assim que a gente gostaria de orar tão facilmente se a gente estivesse nesse contexto. Na verdade, isso pode ter criado um burburinho, porque na sinagoga não se fazia isso, não se ora por pagão na sinagoga, não se ora por opositores da fé na sinagoga. Mas você tem entre o povo de Deus, Paulo falando assim, vão orar pelos líderes políticos, vão orar pelos magistrados. E isso não parece ser algo, por exemplo, que num primeiro momento a gente absorva como uma realidade que a gente tem que fazer hoje. Então você olha, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal e você consegue fazer críticas diretas. Você fala, olha esse ativismo judicial, olha o modo como isso está sendo lidado. Você olha para a presidência, você olha para o governo ali do Estado e você consegue fazer críticas diretas. Mas quantas vezes você orou em prol desses homens? Quantas vezes você já se dispôs a orar? Talvez nenhuma. Porque talvez pensar em orar por pagãos, por opositores, seja algo que você considere dispensável. E seja algo desconfortável. Porque pensa comigo, para eu orar por esses homens, eu preciso sair de uma zona de conforto. E eu preciso, deixando a negligência, tomar uma atitude. Essa atitude precisa ser baseada na importância que eu tenho acerca disso. Eu preciso considerar isso algo importante, senão eu não faço. Você está orando, por exemplo, para que o Senhor te ajude a passar naquele concurso? Sim, porque isso é importante para você. Você está orando, por exemplo, para que Deus te dê outra oportunidade de trabalho? Porque isso é importante para você. Você está orando para o Senhor te dar um esposo, uma esposa? Isso é importante para você. Mas você está orando pelos reis e autoridades que governam o nosso país? Na época de Paulo, não eram autoridades e reis cristãos, pelo contrário. Eles ainda assim, incisivamente, faziam com que a vida dos cristãos não fosse nem um pouco fácil. Você lembra do Nero? O que ele fazia? Colocando pessoas como tochas vivas? É sobre esse tipo de pessoa que Deus quer que você ore. E isso me constrange, primeiramente, porque quando eu olho para a minha vida e eu percebo que as minhas orações não contemplam essa realidade, eu percebo que eu estou exposta a notícias, eu estou exposta a diversos conteúdos que eu lido e respondo de modo cético. Do tipo, é isso aí, é o governo. Imagina você chegando no domingo de manhã e o pastor falando assim, hoje nós vamos orar pelo presidente da República. Você vai falar assim, agora ele faz o L. Por quê? Isso é estranho à nossa cultura. E principalmente depois desses desdobramentos, né, perto daquilo que foi a realidade política, isso não parece ser algo bom. Mas Deus quer que a sua igreja se importe com isso. E ore também em favor do presidente da República, que é um homem que está ocupando uma posição que traz impacto. E que ainda não estamos vivendo, talvez, uma condição que os efésios viveriam, né, futuramente, naquele contexto. Nós estamos vivendo tempos de calmaria, mas será que, então, é para orar só quando as coisas estão fora do lugar? Ou, na verdade, isso deveria ser um hábito que testemunha o modo como o povo de Deus lida com seus inimigos, lida com seus opositores, lidam com aqueles que, apesar de transgredirem todos os tipos de mandamento, são autoridades dadas por Deus. E eu queria deixar essa reflexão. Eu tenho aí um ponto. É possível que tenha havido burburinhos de surpresa quando Timóteo leu essa instrução para Éfeso. As orações tradicionais na sinagoga não incluíam intercessão pelas autoridades, especialmente as gentias. E aí eu trago um ponto aqui de aplicação, né? Cristãos que não oram por líderes políticos tendem a tumultuar a paz. Essa não é uma afirmação minha. Gostei muito dessa afirmação do Philip. Isto é, adoram um palco de conflitos, sarcasmo com relação a esses líderes políticos e um poste agudo contra eles. Mas, ao invés de orarem, agem com cinismo diante dos seus adversários políticos e se alegram quando estes caem em desgraça. Então, existe um compromisso que nós devemos ter ao orarmos pelo poder executivo, pelo poder judiciário, pelo poder legislativo e por todos aqueles que exercem autoridade. É sobre esses tipos de pessoas que Deus quer que nós oremos. Verso de número 2, foi o que a gente viu. Isso traz impacto. Por que a gente deve orar? Para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. E aí ele vai finalizar, né? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja aqui todos, e agora você sabe que é todos os tipos de pessoas, sejam salvos e cheguem ao
pleno conhecimento da verdade, ou seja, alcancem o conhecimento de quem Cristo é, sejam convertidos, sejam pessoas que vão entregar a sua vida para Jesus. A gente precisa ter essas preocupações. Um cristão não lê o jornal como todo outro homem lê o jornal. A gente lê o jornal identificando, isso é um motivo de oração. Isso é algo que eu preciso, de fato, interceder. Isso é algo que eu preciso suplicar diante de Deus. Isso é algo que eu preciso render ações de graça. Então, vamos continuar. Aí a gente entra, né? Saímos de o dar tudo de si em favor de todos os tipos de pessoas, e agora a gente entra nesse nosso ponto final, que é dando tudo de si como o mediador. Eu coloquei aqui uma imagem, na verdade é uma pintura de Rembrandt. Eu acabei não pesquisando especificamente o ano da pintura, mas ela é uma pintura muito interessante. O mediador perfeito de Rembrandt é um mediador que é retratado no meio, com um foco de luz sobre ele, e olha como é que ele está. Ele está completamente entregue. Completamente, o seu corpo está todo ali sendo desfeito. Acho que interessante o modo como Rembrandt tratou a cena da crucificação. Nós temos um tipo de mestre que se deu totalmente, e isso impactou seu corpo, sua vida, sendo ele o mediador perfeito, que foi à cruz do Calvário, entregando-se publicamente, dando tudo de si. Esse é o modelo, esse é o norte para o qual, quando a gente está pensando em dar tudo de si, a gente deve considerar. É esse o mediador perfeito. Mas quando a gente pensa na palavra mediação, o que significa mediação? Bom, mediação, ela pode ter tanto uma implicação religiosa quanto uma implicação cultural. A palavra mediação pode ser compreendida até mesmo nos nossos tempos, nesses dois sentidos. Mas antes da gente ir até lá, eu queria mostrar para vocês a razão pela qual Jesus é o nosso mediador. A razão pela qual Jesus é o único mediador é que ele é o único que tem a natureza humana e divina. E não anjos, ou Maria, ou os santos, e nem mesmo o seu pastor local preferido, porque nenhum deles é divino. Para chegar a Deus, teremos que passar por essa pessoa divina. Jesus é o mediador. Os puritanos falavam que Jesus é o pontífice perfeito que une as duas alianças. Na verdade, que une a aliança da graça, tocando nas duas partes. Jesus é a ponte que está entre o pecador e Deus, porque o pecador não poderia acessar, em hipótese alguma, um Deus santo. Então, esse pontífice, esse supremo pontífice, essa ponte perfeita, é aquela que faz com que essa aliança possa ser ligada, essa aliança possa ser reconciliada. Então, Jesus aqui é o perfeito mediador, e eu quero que você tenha isso em mente, porque ele une as duas naturezas. Ele é tanto homem quanto Deus. Isso era necessário para que pudesse haver harmonia perfeita daquilo que outrora havia sido arrebentado, aquilo que havia se perdido. Então, eu queria pensar com vocês de que o mediador é o Cristo que se coloca no meio dessa relação. Mas a gente vai avançar um pouco mais dentro dessa compreensão. Olha o que o Turrentini diz. François Turrentini foi um último genebriano. Ele é o último exemplo da ortodoxia de Genebra. Ele é um homem extremamente significativo, muito interessante para se estudar profundamente. E o Turrentini, ele diz o seguinte, olha, o mediador é um intermediário. Somos indignos, visto que somos tais que não podemos nos aproximar de Deus por nós mesmos, daquele que é um fogo consumidor. Presta atenção. Era necessário que um mediador se interpusesse para o nosso auxílio, para assegurar o nosso acesso a Deus. Quem tem a figura de mediação no Antigo Testamento? O sacerdote. O sumo sacerdote é essa imagem, mas calma, segura ela aí. Ele vai continuar. Para que pudéssemos vir com confiança ao trono de graça. E porque ofendemos Deus todos os dias, necessitamos de o quê? Um advogado, um mediador de uma resolução de um conflito entre partes, que intercede por nós diariamente. Então, eu queria pensar aqui, segundo o ensino de Turrentini, de que o mediador é tanto o mediador daquele que representa o seu sentido religioso, e eu vou explicar,
quanto também aquele que representa um sentido jurídico, forense, alguém que intervém num conflito, alguém que entra no meio de algo que havia se desconfigurado e que, então, portanto, se coloca na posição de reconciliação entre as partes. No nosso tempo, existe ainda esses dois sentidos. Pode pensar assim, os santos católicos, eles são uma figura de quê? Mediação dentro de um contexto? O advogado, ou o conciliador, ou o mediador, que é também um nome que a gente utiliza no meio jurídico, também é uma figura de quê? Conciliação. Uma figura de aproximação de uma resolução das partes. Então, existe tanto essa perspectiva forense, de ordem cultural, quanto também existe essa percepção religiosa que o próprio Deus foi nos mostrando dentro da revelação progressiva através dessa imagem de sacerdote. Ok? Esses dois pontos? Então, vamos adiante. Esse mediador perfeito, que é o mediador que tem na figura do sacerdote essa imagem, vai nos remeter a um texto de Hebreus. Hebreus capítulo 5, eu queria que você pudesse ir comigo. Hebreus capítulo 5, a gente vai ser lembrado do que representava esse sacerdote, esse sumo sacerdote. Olha o verso 1. Verso 1. Cada sumo sacerdote, a gente vai ter aqui um eco daquilo que a gente pode ver mais precisamente em Levítico 9. Levítico 9 apresenta a figura do sacerdote, apresenta o ofício do sacerdote e o motivo pelo qual o sacerdote deveria cumprir todos aqueles rituais, todos aqueles tipos de agir. Aqui em Hebreus 5, a gente tem um eco disso. Só que uma explicação agora a partir da luz do mediador perfeito. Então, vamos lá. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho. Verso de número 7. Ele quem? Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele é o sumo sacerdote, distintamente de todos os outros sacerdotes. Ele é aquele único de sua ordem, único naquilo que fez. É esse mediador que nós temos como exemplo para continuarmos tracionando. Eu queria pensar com vocês de que o anseio de Jó, por exemplo, a gente vê isso desde o Antigo Testamento, é um anseio de que alguém, de fato, interpusesse naquela luta. E a luta que Jó tinha, e ele sabia, era uma luta contra Deus. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não amedronte o seu terror, então falarei sem o temer. Do contrário, não estaria em mim. Já sabia que ele precisava que alguém se interpusesse, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele necessitava daquele árbitro. Ele sabia que ele necessitava daquele reconciliador. Indo mais adiante, a gente tem, então, um mediador que, tal como o sumo sacerdote, pensa na imagem que a gente montou aqui, se apresenta diante dos santos, do santo dos santos. Ele vai até a presença de Deus. E ele, indo até a presença de Deus, ele entrega a sua oferta. Mas se você lembrar comigo, eu quero agora que você vá em João 17. Você vai ver o que esse mediador faz antes de entregar a sua oferta. O que esse mediador faz? Ele ora. João 17. Mas ele ora em favor de quem? Em favor de inimigos. Ele ora em prol de quem? Em prol de mim e você, que nem sequer existíamos, mas que, quando passamos a existir, já passamos a existir na condição de inimigos de Deus.
João, capítulo 17. Abra comigo. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e o que Jesus está fazendo? Ele está orando. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que ele deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive de junto de ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome àquele que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Mais à frente, eu queria que você pudesse também ler esse texto. Verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é a favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Jesus, antes de oferecer, e aí você vai ver o capítulo de número 18, Jesus é preso, verso de número 4 e 5, e ele o quê? Se apresentam. Ele se apresenta. A quem vocês estão procurando? Eu estou aqui. O sumo sacerdote, que antes da sua oferta, se apresenta e diz, eu estou aqui. Então, o mediador perfeito é aquele que não foge de dar tudo de si, mas se apresenta. É aquele que, se apresentando, continua a sua função de sumo sacerdote, e ele vai até o ponto, ápice, da entrega total do seu sacrifício. O sacrifício é ele mesmo. Cristo se ofertou em nosso lugar. Em nosso resgate, ele pagou um preço altíssimo, tendo derramado o seu próprio sangue, para que todos os tipos de homem, como eu e você, pudessem ser salvos. É sobre esse mediador que deu tudo de si, que Paulo está completamente enredado e a sua vista não consegue mais contemplar outra coisa senão um homem que sangrou por inteiro no madeiro em prol de um tipo de homem como ele era. Quem era Paulo? O inimigo do povo de Deus. Mas agora, aquele mesmo Paulo que era inimigo do povo de Deus é o mestre dos gentios. Era o apóstolo de Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, o que eu queria deixar com tudo isso, diante dessa análise? O modo como Cristo se apresenta diante desse Himalaia, que ele precisava escalar e que só podia ser ele ao escalar, como a gente viu. Ele era o único que tinha as duas naturezas. Ele não é alguém que poupa esforços. Ele não é alguém que retém nenhuma parte da sua vida. Ele não é alguém que retém o seu coração. Ele se entrega de modo vulnerável. Ele se dá afetuosamente. Ele se dá totalmente. É esse Cristo que está sendo levantado aqui nesta manhã. E é esse Cristo que deve ser o motivo pelo qual você lança toda a sua vida em prol dos outros. E isso começa em oração. O tipo de ousadia daquele que se apresenta para então ir para o sacrifício é um tipo de ousadia que envolve coragem. Vocês concordam comigo? Cristo foi corajoso. Cristo, enquanto homem, foi corajoso. Ele se colocou à disposição. Tem algumas frases do John Piper, uma frase, na verdade, do John Piper em específico, que ela me toma muito quando, diante daquilo que eu preciso fazer e que vai exigir tudo de mim, por vezes eu me sinto desmotivada ou
amedrontada. O John Piper diz: coragem cristã é a disposição de dizer e fazer a coisa certa, custe o que custar, porque Deus prometeu ajudá-lo e conservá-lo por causa de Cristo. Um ato de coragem, um ato leva a coragem, se ele provavelmente será doloroso. A dor pode ser física, como na guerra e em operações de resgate, ou a dor pode ser mental, como um confronto e uma controvérsia. Mas dar tudo de si vai envolver dor, como envolveu para o nosso Senhor. E exige de nós um tipo de ato de coragem, de ousadia, que somente através do domínio do próprio Espírito Santo isso é possível. E aqui eu quero encerrar com você. Por que então, Tamires, falar sobre dar tudo de si? Porque existe um Paulo dando tudo de si para Timóteo, porque existe alguém aqui, na figura de Paulo, insistindo para que a gente dê tudo de nós em termos de oração, em favor de todos os tipos de pessoas, porque existe o próprio Deus nessa manhã nos chamando a atenção para continuarmos a nossa subida, a nossa escalada. A gente pode ter optado, talvez, por dar passos, e esses passos trouxeram escorregões, mas a gente estava preso a uma segurança que, mesmo diante do nosso tropeço, foi capaz de nos manter ali. Ou talvez a gente pode estar aqui desestimulado, com tanta dificuldade de escalar esse Everest, com tanta dificuldade de escalar esse Himalaia, e pode ter parado e falado assim: eu acho que até aqui dá para mim. Mas lembra, você ainda não chegou no alvo. Lembra que ainda é exigido de você tracionar. Então, o convite hoje que eu tenho para fazer para vocês, diante da exposição desse texto, é de que a vida cristã vai exigir tudo de nós. E que a nossa resposta, a única resposta que nós podemos dar, é uma resposta de completo envolvimento com a nossa mente, com o nosso ser, com as nossas orações. Porque Deus nos chama a isso e requer isso de nós, de modo individual. Por fim, queria deixar alguns versículos bíblicos para você que se sente desencorajado, para você que se sente desestimulado, ou para você que perdeu o alvo de para onde está indo, por conta do cansaço e do esforço físico que esse trajeto traz. Eu queria deixar para vocês alguns versículos bíblicos. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o seu coração, todos vós que esperam no Senhor. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a palavra de Deus com ousadia. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo por causa da minha prisão, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem medo. O exemplo que arrastou a igreja de Filipos. O exemplo direto de Timóteo, porque o mestre de Timóteo é que está comunicando essas coisas para ele. E o exemplo mais perfeito da mediação de Cristo Jesus é o exemplo que nós devemos abraçar como entrega. Eu gostaria de finalizar, então, irmãos, com o verso de número 7, lá da nossa epístola, dizendo o seguinte: o Paulo, que tinha convicção de todas essas coisas, agora se apresenta como mestre dos gentios. Ele não é mais o fariseu de fariseus, ele não é mais alguém com um título digno. Mestre dos gentios aqui é um título pesado. Ele se colocou na condição de perda em favor de todos os tipos de pessoas, e aqui em especial dos gentios. Que esse seja o seu exemplo e o encorajamento para você nessa manhã. Amém? Oremos ao Senhor. Pai santo e bendito, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é riquíssima e ela nos lembra, ó Pai, dos detalhes que, por vezes, nós passamos despercebidos em nossos dias. A tua palavra, ó Pai, nos chama a atenção para, nessa manhã, romper com a covardia, romper de uma vez por todas com um tipo de reserva, com um tipo de vida que não se doa totalmente em prol dos outros, em prol das missões, em prol de outras pessoas, para que possam conhecer a Ti, Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, a genuinamente nos arrepender e investigar o nosso coração. O que ainda, Pai, falta em nós
que não estamos entregando. O que ainda, ó Pai, nos é exigido enquanto esforço e sacrifício para que o Teu nome seja glorificado. Pai, nos ajude, ó Deus, diante daquelas pessoas do nosso trabalho, diante da manicure que nós estamos ali, diante, ó Pai, do caminhoneiro que nós cruzamos ao redor da estrada, diante do mecânico que nós temos um bom relacionamento, que diante de todos esses tipos de pessoas, do pobre, do rico, do magnata, do líder político, que diante de todas essas pessoas não nos falte oração e intrepidez para falar do Teu amor. Que diante, ó Pai, daqueles nossos chefes e de pessoas tão bem resolvidas que não parecem necessitar da Tua palavra, que não venhamos a reter aquilo que existe de mais precioso, que é o Evangelho da graça, que é o Evangelho que anuncia Cristo Jesus, homem, como único e verdadeiro mediador. Nós te pedimos, Senhor, atravessa-nos com a Tua palavra e faça com que saiamos daqui diferentes, orando por causas diferentes, indo na direção de pessoas diferentes, para que o testemunho que nós temos a dar acerca do Seu Filho possa ser um testemunho que demos com a nossa própria vida, porque Ele é digno, o nosso mediador é digno. Nós sabíamos, Pai, para onde estávamos indo, mas Ele nos reconciliou. Louvado seja Jesus Cristo nessa manhã. É no nome santo dele que eu oro. Amém e amém.